Aí está, bom dia pessoal, terça-feira, 28 de janeiro de 2025, agora são exatamente 9 horas e 50 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel e eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa lá que inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, terça-feira nublada, chapada, abafada, quente em Porto Alegre, patati patatá, já em movimento na busca do meu principal passageiro do dia, Alice. Já tocou o aplicativo, liguei aqui, fui me preparar para falar com vocês e pá! Tocou a primeira viagem do dia na rua da Heloísa, uma travessinha aqui da estrada João Vendana, do bairro Vila Nova, a cerca de, eu não sei o Waze, mas 1 quilômetro aqui do Cafofo do Sol. Pegar a Alice e vou levá-la para o Hospital Fêmea, lá na rua Mostradeiro, número 17, no bairro Moinhos de Ventos. Então é isso, pessoal, pra cima deles e ferro nelas. Vai, Gaspar! Podia assim ser todo o vídeo, né? Enfim, vamos tentar ali. Pensa que véia mais mala, tchê. Cara, que canseira, já de partida, parece até castigo. E o Daniel quer sair mais cedo, esse que dá, vai ter que enfrentar essas malas. Me aconteceu um erro, um bug no aplicativo agora que eu nunca tinha visto. Existem vários bugs aí de endereço, cadastro errado. Eu já citei, por exemplo, outro dia o do Cais Embarcadeiro, que tem um dos endereços do Cais Embarcadeiro, marca na rua General Câmara, no centro. Enfim, ela pediu a corrida agora para emergência do Hospital Fêmea. Beleza, eu disse a corrida e vim embora. Nem questionei, já sabia o caminho de corte salteado que tinha que fazer. Lá pelas tantas, velho faladeira, vim falando o tempo inteiro, só bobagem, só asneira, só... Enfim, mas aí entre um assunto e o outro ela largou. Existe uma diferença entre a emergência do Hospital Fêmea e o Hospital Fêmea? Ah, vai tu te fudeu, merda, já de partida. Eu disse, como assim, senhora? Do que a senhora tá falando? Não, porque eu marquei a emergência do Hospital Fêmea. Eu olhei assim, realmente, tá escrito aqui emergência no final do Hospital Fêmea. Mas aonde que tu vai me deixar? Eu disse, ué? Que eu saiba, o Hospital Fêmea só tem uma entrada. Sim, mas eu também, só tem uma entrada. E por que tá emergência? Ah, não sei, senhor. Ah, não sei, desculpa, não sei. Mas eu sei onde o Hospital Fêmea, só pode ficar tranquilo que eu vou deixar lá. Não, porque não sei o que, porque o Uber, que o 99, que o motorista, ela já entrou falando, reclamando que pra ter certeza que tava no cartão, porque outra vez ela pediu dinheiro e o motorista não deu baixa na corrida, que ela tá devendo pro Uber, que o Uber tá cobrando ela, que não sei mais o que, né? Para aqui, tô sem corrida. Só precisava achar um lugar que fosse possível parar. Parei, Florencio Gartua, em frente ao número 165, 180 de um lado, 165 do outro. Tá, beleza, deve seguir nos papos, nada a ver, assim, não sei o que, bababá, enchendo o saco, enchendo a cabeça. E aí quando, em vez de vir aqui pra região da Independência pela Ipiranga, ou pegar Ramiro Barcelos, que é um caminho natural e tal, ou então pela Loureiro, subir Garibaldi, eu subi a Borges e peguei a Gerando Coelho, que é um caminho que eu gosto de fazer, fugi da Garibaldi, que eu tenho um pavor, fugi da Ramiro Barcelos, que tá sempre trancado. Daí começou a me questionar, e por que tu tá indo por aí, não sei o que, porque outra vez pagou mais caro, R$10. Eu disse, meu Deus do céu, não chega nunca essa viagem, tia. E não deu 20 minutos, eu acho, porque não tinha trânsito nenhum, graças a Deus. E daí, pra minha surpresa, o bug que eu queria citar, o ponto de desembarque, de desova do corpo, tava marcando lá entre a Thomas Flores e a Garibaldi. Nada a ver, ponto nada a ver, não tem nada do Fêmea ali, não tem hospital. Daí a senhora disse, eu comentei com ela, isso aqui, onde tá marcando, por isso que tá emergência, não sei o que. Não, mas eu quero no Fêmea. Então eu sei, senhora, se acalma, eu vou lhe deixar no Fêmea, não se preocupe. Daí ela foi sagaz no sentido da... Não, deve estar errado, deve estar marcando o presidente Vargas aí. Eu disse, não, senhora, o presidente Vargas tá lá na outra quadra, naquela outra esquina, a senhora não tá vendo? É mesmo, não é nem o presidente Vargas. Não é nem o presidente Vargas. Isso, tá bom. Enfim, mais um bug que apareceu pra mim no aplicativo, isso que eu queria citar. Emergência do Hospital Fêmea, pra quem não sabe, não é no endereço marcado. Marca na Independência,
e o Fêmea fica na Mostardeiro, que é a continuação natural da Independência, mas a cerca de 500 metros de distância do destino final, do destino correto, no caso, né? Então fiquem espertos aí para quem não tá ligado nos Paranauê. 10h22, vou esperar um pouquinho aqui, mesmo onde estou, não tem necessidade de movimentar, se bem que esse horário é terrível de trabalhar na região central, porque a demanda é baixíssima e tá cheio de motorista também. Passaram 5 minutos aproximadamente, paradinho, sem me movimentar, no Brasco. Beleza, show de bola. E tocou exatamente aonde? Exatamente aqui, do outro lado da avenida, da rua no caso, onde estou. A Renata, que mandou a mensagem dizendo que tá no Brasco. Ó, cheguei, viu? Cheguei. Ah, eu não consigo mandar mensagem dizendo que cheguei, né? Mas eu cheguei. Ali ela, eu acho. Bom dia, Renata. Que nojo, eu vou concluir o meu raciocínio que eu comecei. Que nojo dessa passageira aí, essa tal da Renata aí. Que nariz empinado, sabe? Chegou a arrastar o nariz dela aqui em cima do teto, de tão empinado que tava. Que coisa nojenta. Enfim, tá aí o exemplo, ó. O colega tá com o braço pra fora, então ele vai servir como exemplo. 8h44 pra levar pra onde? Pra Independência de novo, Cozelites. Agora tu veio, merda. Queria usar esse Argo da Cove como exemplo. Tô vendo que tá com um colega ali, tá fumando cigarro inclusive, tá parado, provavelmente esperando passageiro, chamada, enfim. Eu queria usar ele como exemplo para desenvolver meu raciocínio. Quando tu tá parado assim, como eu fiquei agora lá no Moinhos, 5, 6, 7 minutos e toca na frente, exatamente na frente onde eu tava, isso é um péssimo sinal para nós. Por que é um péssimo sinal? Ah, que bom que tocou na frente, então teve que deslocar zero, né? Exatamente, que maravilha que tocou na frente, tive que deslocar zero. E se não tivesse ali, não ia tocar. Por quê? Significa que tem mais motoristas do que chamada. E a gente tem que acertar. Tem que acertar exatamente aonde está o motorista, o passageiro no caso, para receber a chamada. Por que eu recebi essa chamada agora e o colega da Cove não? Não sei, esse aqui é X, talvez ele tivesse com o X desligado. Pode ser. Ou porque eu tô na minha terceira corrida que eu aceitei e talvez esteja entrando num túnel. Será? Nunca saberemos, né? De qualquer maneira, foi um deslocamento curto e o passageiro provavelmente não está pronto ainda. Então, dica, vou parar aqui antes que dê o alerta de cheguei para concluir esse raciocínio. Dias que nem hoje, de baixíssima demanda ou horários de baixa demanda, tem que te posicionar, tu tem que te posicionar próximo de onde for muito mais provável, onde tiver maior probabilidade de ter chamada. Em frente de prédio residencial não tem probabilidade alta, concorda comigo? Claro que pode ter alguém saindo agora e pedindo um carro nesse momento, nesse prédio aqui. Mas é muito mais provável que tenha mais gente num hospital ou num shopping center, por exemplo. Shopping center também depende do horário. O hospital sempre tem gente entrando e saindo. Então fica a dica de posicionamento, essa é a mensagem que eu queria passar. Outro dia eu já falei sobre isso, era um dia de limbo que nem hoje, que mais da metade das corridas que eu fiz naquele dia era ou destino ou origem em hospitais, aqui de Porto Alegre, né? Então hashtag fica a dica, são 10h40. Nenhum tipo de valor, mas sem nenhum tipo de juízo de valor, mas só por curiosidade, olha a sequência de corridas, nome de passageiros. Infelizmente eu não printei os outros dois, não vou printar esse também. Mas todos pelo menos incomuns. Primeiro, eu peguei lá na Cozelites para levar ali para 925 da Independência, Abijair. Bem assim. A-B-I-G-A-I-R. Abijair. Ou Abigair. Agora que eu não lembro. Acho que era Abigair, isso aí. Daí na sequência tocou na Independência, na Mostardeiro já no 120 para trazer aqui para Dona Augusta, do Menino Deus. Abir. A-B-Y-R. Né? Primeiro era um rapaz jovem, já tem seus 40 anos de idade. Estranho, um nome de velho, né? Vamos combinar. Já o segundo, esse é o Abir, é um velho, e sua velha. Os dois com uns envelopão de exames, deviam estar fazendo consulta, alguma coisa assim, naqueles prédios comerciais que tem ali na Mostardeira. Agora eu vou pegar aqui na Padre Cacique para levar pro centro, Cici,
Desculpe, cortou meu take bem como no auge da história. Entrou uma 99 que eu tinha esquecido, que eu tinha ligado lá em casa. Já foram 11h15, 1h10 aproximadamente. E a 99 tocou a primeira vez agora. 7 pilas, nem sei pra onde é. Sissi-an. S-I-S-S-I-A-N-N. Separado. Sissi-an. Que sequência esses passageiros, hein? Tô no elevador. Ele subiu ao invés de descer. Olha, essa eu nunca tinha recebido, nem tinha visto. Inédita. Pelo menos pra mim. Nunca tinha passado por mim essa desculpa. Ele subiu ao invés de descer. Entrou muda com sentimento de culpa. Saiu calada com uma nota 1 bem dada. Tudo bem, moço? Eu, João Alfredo? E ela, isso. Assunto encerrado. Sim, assim que eu trato passageiro mal educado. Deixou esperando que pediu o carro dentro de casa, dentro do escritório, dentro da puta que pariu. Já perdeu, já me perdeu. Você é grosseiro, você é estúpido? Não. Mas... enfim, os meus dentes ela não vai ver. Certo que não. 11h59, meio-dia, aqui na Rua da República, bairro Cidade Baixa. Eu trouxe essas passageiras então lá da Carlos Gomes. Aqui para João Alfredo. Já vou buscar mais uma aqui na Sarmento Leite, para levar ali para 12 da Praia de Belas. É a 7ª corrida que eu vou fazer. É a 7ª chamada que eu recebi do Uber. A 7ª ou 8ª corrida que eu vou fazer. Eu não recusei nenhuma, nem cancelei nenhuma. Eu só espero sinceramente ser recompensado por essa minha dedicação árdua que eu tô tendo no dia de hoje. Mas também não recebi nada de extraordinário, nem pra cima nem pra baixo, né? Só corridinhas meia boca, feijão com arroz e dentro da região central, dentro dos puffs do travesseiro. Então por isso que eu aceitei todas também, né? A primeira corrida foi para Independência e depois disso não saí mais aqui da região puffs de travesseiro. Lembrando aí, o pessoal, faz tempo que eu não falo nessas duas regiões. Os puffs é tudo que tem entre o centro histórico e a segunda perimetral. Se tu não sabe onde é a segunda perimetral, vai pro Google. E o travesseiro é o que tem entre a segunda perimetral e a Carlos Gomes, Protásio ao sul e Cristóvão Colombo ao norte. Ou seja, na prática, entre a Carlos Gomes e o Centro Histórico é a região dos puffs de travesseiro, é onde eu gosto de trabalhar, é onde eu procuro trabalhar sempre, né? E como todas as corridas que tocou estavam aqui dentro dessa região, o preço ali entre R$1,80 e R$2 o km na sua grande maioria, né? Vou fechar 80 pila agora, meio-dia, depois que eu finalizar essa corrida aqui. Não, 75 agora, mais 8, 73 em 2 horas para uma manhã de janeiro, até que não tá de todo ruim. Chegando aqui, nem viu o nome, Lucas, isso mesmo. Pegaram o 331 Danilo e levaram ali pro 1212 da Avenida Praia de Belas. Eu não gravei nos últimos dias, mas não quer dizer que eu não tenha trabalhado. Para quem viu o vídeo de sexta até o final, vamos fazer essa aqui, 799 para 3.9 km. Mais um passageiro com nome estranho. Hoje é o dia dos passageiros com nome estranho. Com nome estranho. AIEZA. A-Y-E-Z-A. A-Y-E-Z-A. AIEZA. Cada um que parece dois hoje. Agora são 15 para 1. Tô indo buscar aqui na Ramiro, esquina com a Independência, para levar para Demetrio Ribeiro, 799, 3.9 km. Eu queria dizer que, antes que digo que eu não tenho empatia e dá satisfação porque que eu não gravei nos últimos dias, eu avisei que não ia gravar no final de semana. Ontem sim, ontem eu não consegui. Ontem não teve como. Mas o que eu queria comentar com vocês não quer dizer que eu não tenha trabalhado. Trabalhei direitinho, só não trabalhei domingo. De fato não trabalhei domingo. E no vídeo de sexta eu falei, inclusive foi título, né, que apareceu corrida, pra mim, uma corrida de 5,83 pra mim.
E aí choveu mensagem de vários colegas que receberam menores que isso, inclusive. A menor relatada foi 5,22. Mas o que eu queria comentar é que não teve mais nenhuma assim pra mim, abaixo de 5,88. Eu só recebi apenas uma, somente uma chamada, né? Não fiz, mas só recebi uma chamada nesse valor e não teve mais nenhuma depois disso. Não quer dizer que tenha melhorado, muito pelo contrário. Tô falando da mínima, que quer dizer que a gente consegue enxergar cuspido e escarrado na tua frente. Porque os valores continuam sendo absurdamente baixos, desaforadores e patati patatá. Cheguei. Nem deu tempo de falar muito, tá lá a IESO pra ser esticado, me esperando, coisa mais querida. Hoje vai contar gotas, né? Pra fechar 500 vou ter que fazer 45 corridas, eu acho. Puta que pariu. 2 horas da tarde, saindo aqui do Platino Tower. Eu tenho que me policiar e ter uma dicção melhor. Às vezes eu falo rápido e nem eu entendo quando vou tentar escutar os meus takes. Às vezes 2h01 da tarde aqui no Platino Tower, Avenida Carlos Gomes, número 700. Deixei passageiro ali. Teve oportunidade de se inscrever no meu canal, mas não se deu o trabalho de perguntar o nome do meu canal. Eu só uma coisa não vou te dizer também. Não vou te dizer. Não te quero como inscrita, não me interessa. A Alejandra me deixou esperando lá na Venâncio Aires. Eu quase cancelei. Assim, ó, ela chegou, faltava 15 segundos. E normalmente já é o suficiente para eu não fazer a corrida. Só que o destino da Carlos Gomes, eu achava que chegar aqui ia tocar qualquer coisinha em espera. E não. Então eu já desliguei o X e vou... Tô com Comfort por enquanto, na verdade. Mas eu preciso mijar, já vou mostrar aqui no posto da Anitta. Posto VIP que tem aqui, com o Marechal André. E se tocar qualquer coisa eu analiso. Mas por que ela deixou de ser inscrita? Teve oportunidade, não se inscreveu, não perguntou o nome do canal. Que história é essa? Não costumo, eu não faço propaganda gratuita do meu canal para os passageiros. Até deveria fazer, eu acho. Mas quando surge assunto ou sou abordado na rua, eu sempre falo, né? Normalmente o pessoal tem uma reação legal, que legal, parabéns, não sei o que. E muitas vezes eles me seguem, abrem o aplicativo na hora, já me... te segui aqui, não sei o que, show de bola. Ela não, só botou, me seguiu lendo o livro dela. Rodrigo Fontoura, um abraço pra ele. Rodrigo Fontoura, ele é lixador da Casa do Lixador, pelo que eu entendi bem. Acho que é isso. Ele é motorista de aplicativo, numa Fremont branca, coisa mais linda a Fremont branca. Eu só não sei o que ele faz. Como é que milagre que ele faz pra ganhar dinheiro com uma Fremont, né? A Fremont é uma bebedora, gastadeira, grandona, pesadona. E acho que não deve valer muito a pena não fazer aplicativo com aquilo ali, mesmo que ela faça black. Eu acho que ela faz black. Apesar da Fremont do Rodrigo ser branca, mas eu acho que esse não é o problema. Talvez o ano dela, porque a Fremont só acho que teve 2-3 anos só, né? E depois ela não sei se ela foi fabricada mais. Mas enfim, isso não vem ao caso. Não é sobre a Fremont, sim sobre o Rodrigo. Ele parou na sinaleira ali na Ipiranga com a São Luís, eu acho, ou com a Ramiro, que é a mesma na verdade. Mas acho que foi naquela sinaleira ou a sinaleira com a Silva só, não tenho certeza. E fez coraçãozinho pra mim, assim, eu olhei um cara maior que eu, dentro daquela caminhoneta gigante, ele, coraçãozinho. Eu baixei o vídeo, disse, cara, sou teu fã, vejo todos os teus vídeos, não sei o que. Disse, cara, que legal, muito obrigado. E a moça levantou os olhos, regalou, né? Pra entender o que tava acontecendo, que história é essa de fã, né? Enfim. Daí, né, me dá teu nome aí, Rodrigo Fontoura, te mandar um abraço lá no canal. Você disse aqui dele, ele tentou levantar. Aqui, fala da minha empresa também, ó, Casa do Lixador. Eu faço as duas, eu sou lixador e faço motorista aplicativo também. Espero que eu tenha entendido errado. Então, Casa do Lixador, procure lá no Google. Se precisar fazer algum serviço aí na tua casa, Rodrigo Fontoura, né, já tá indicado aí como o meu fã. Ó, cheguei no posto da Anitta aqui, não tocou nem pra mandar merda. Então vamos parar, tomara que tem espaço lá embaixo da sombra pra estacionar. Tem espaço lá. E daí já vamos mijar ali no banheiro, depois vamos almoçar também. E eu vou aproveitar o próximo take, enquanto estiver almoçando,
para apresentar 2 novos membros do canal Diário de um Uber que se inscreveram esse final de semana, entre sexta e ontem. 8 pila de Comfort pra onde? Silva Jardim, na Marechal André. Beleza, mas vamos mijar primeiro. Que calorão. Não tinha descido do carro ainda desde que saí de casa. Nossa, levei um susto. Parecia que tá dentro de um forno de padaria, sabe? O passageiro não cancelou ainda. Não demorei nem 2 minutos. Tá aqui na Marechal André, na sanduicheria Flor de Primavera. Vai pra Silva Jardim, não viu o número? Isso não vê o caso. É no meio do travesseiro. Então vamos dar 8 pilas de Comfort. Vamos fazer ele. Depois, se não tocar agora, a gente só precisa procurar um lugar lá no travesseiro pra almoçar. Enfim, 2h07 agora. Tô chegando na sanduicheria, essa aqui é do que do lado, ó, na próxima esquina. E ela já deve estar aliás, eu espero que ela já esteja me aguardando ali. Tem uma cabeça branca lá, pode ser que seja ela. Achei que fosse conseguir parar aqui no São Lucas pra almoçar, mas já tocou. E não posso desperdiçar uma corrida de 29 pilinhas às 2h34 da tarde, né? Ainda mais que é Comfort dentro de Porto Alegre, 13 km. Vou pegar aqui só fazendo retorno, deixei o velho lá no Instituto do Cérebro, aqui mesmo no complexo do Hospital São Lucas. E tocou no bloco A do hospital, que é a entrada principal do Hospital São Lucas. Só fazer o retorno pelo estacionamento, que eu tô finalizando agora. E pegar o Murilo, levar lá eu acho que é Costa e Silva, só dizia bairro Rubem Berta, mas pelo mapa que eu vi ali, deve ser Costa e Silva, que é bem atrás da Baltazar. Quem vai daqui pra lá é depois da Baltazar, então deve ser Costa e Silva ou arredores, Parque Santa Fé, talvez. Enfim, não vi o nome da rua. Não vai comigo, não vai. Acabou de pegar um pastelzão ali na lancheria pra ir comendo no carro, no geladinho. Não vai. A corrida valia a pena pra mim? Claro que sim. 29 pilinha, 27 minutos. Mas comendo pastel? Não, nem pensar. Enfim, é isso. É só no nosso. Luiz Marco Antônio Farias de Oliveira e Lucas Fernandes. Sejam bem-vindos. Então estão apresentados do canal, né? Os 2 novos membros do canal Diário de um Uber. Foi o Rafa que fez no final de semana. Franguinho com bacon, picadinho, milho, maionese, arrozinho e feijão. Ontem eu tinha batata palha, mas hoje acabou. Uma delícia. Eu chamo esse prato frango beleza, mas eu faço com peito de frango. Peito de frango grelhado na gordura do bacon, chafuda de maionese em cima, bacon e milho, umas 2, 3 fatiazinhas de queijo mussarela, coloca no forno rapidinho pra dar uma derretida, acompanha com batata palha, ou com uma batata frita, ou com arrozinho branco, enfim. O Rafa quis fazer a versão dele e fez picadinho. Uma delícia. São 2h43 agora, então parei aqui no posto universitário antipático. Aquele que tem a plaquinha ali na frente da loja de conveniência, que os motoristas não podem parar ali pra almoçar. Depois que eu cancelei a viagem lá pro Rubem Berta e o estagiário me deixou de castigo. Isso passou já uns quase 10 minutos. Não tocou nada nem pra mandar merda. Enfim. Lucas Fernandes, então, e o Luiz Marco Antônio Farias de Oliveira. Demorei 3 dias decorando esse número. Nome de avenida, né? Nome de avenida, né? Avenida Luiz Marco Antônio Farias de Oliveira. Ou então nome de desembargador, de general, né? Aqueles que tem um monte de estrelinha no peito aqui. Enfim.
Muito obrigado pela parceria, pela confiança de vocês. Sejam bem-vindos ao clube de canais do canal Diário de um Uber. Já somos 21. Passou da hora de eu pensar em entregar algo exclusivo, né? Por enquanto é só no amor, só na amizade, só na parceria, só na confiança. Então vamos pensar alguma coisa aí, fazer algum agito especial para promover e dar algo em contrapartida aos membros inscritos do canal. Enfim, deixa eu terminar minha comidinha. Pena que eu trouxe pouco. Eu servi de propósito um pouco menos hoje, mas acho que vai me fazer falta. Uma delícia. Comentei do rapaz na PUC comendo pastel, claro. Comentei sim, claro que sim. Óbvio que sim. Só pra não passar batido, eu não sei quantas corridas foram feitas hoje, por mim no caso. As crianças atravessando a rua aqui. Todas erradas, né? Que bom que o HB20 estava esperto. Vocês estavam vendo, não? Sai daqui. 13 pila pra onde? São José Maria Escrivá, ok. Pegar na Barão de Guaíba. Ok, vamos dar. Pegar a Manuela aqui então na Barão do Guaíba. De Guaíba. Barão de Guaíba, levar na São José Maria Escrivá. Eu adoro falar esse nome dessa rua. Lá nos Rossi. Eu não sei quantas corridas foram, acho que umas 15 corridas hoje já. E eu não tive nenhum desentendimento com nenhum passageiro que entrou dentro do meu carro. Nada. Nada. E uma maçaneta, bem dada por sinal, que o rapaz ficou no pastel. Cancelei a corrida, ganhei a taxa. E a coisa de meia hora atrás veio uma notificação do estagiário dizendo que eu tive um desentendimento verbal. Para que isso não aconteça mais, puxou minha orelha, colocou o dedo no meu olho, girou a minha teta, o estagiário no caso, né? Tu te liga, Daniel. Mas eu não tive nenhum desentendimento verbal com ninguém, nem com ele, o cara esse do pastel. Eu apenas disse pra ele assim: amigão, termina o pastel, depois pede o carro. Fechei o vidro e saí, deixei ele no vácuo. Deixa eu terminar de contar a minha história, pelo menos aqui eu posso contar a minha versão, né? Enfim, disse pra ele, ó, termina o pastel e pede o carro. Deixei ele no vácuo, fui embora, esperei 2 minutos e peguei a taxa. Tá aqui a moça. Só pode ser ela, né? Tem mais ninguém na frente do prédio. Uma tem cachorro, outra não tem. Deve ser a Manuela isso aqui. Não, não é a Manuela. É Manuela ou não? Manuela? Ah, desculpe, moça. Bom, enfim, o prédio é esse aqui mesmo, Eucaliptos. O lado da Barão de Guaíba dos Eucaliptos. Eu achei que fosse essa moça aí, Manuela. Enfim, né? Então alguém disse que eu me desentendi e tal. E a viagem foi do dia 28, que é hoje, né? Mas eu não tive, né, desentendimento com ninguém. Tá aí a Manuela, chegou ela. Depois eu concluo. Então, só para concluir o caso esse do estagiário de me mandar a mensagem, das duas uma, ou o passageiro do pastel da viagem que eu não fiz e que eu não tive atrito me denunciou, que se sentiu ofendido pelo fato de eu não querer levar ele comendo pastel, ou alguém inventou uma história qualquer, né? E eu não posso acreditar nisso porque, aliás, também não dá pra desacreditar, né? Alguém pode ter inventado uma história qualquer. Enfim, então façam o que eu digo, não façam o que eu faço, tá? Que é essas maçanetas escandalosas, colocando dedo na cara de passageiro. Não façam isso. Sim, eles podem nos denunciar mesmo se a viagem não acontecer. Eu acredito que sim, tenha sido o cara do pastel. Mesmo. É difícil de concluir esse assunto. Eu já cheguei aqui a pegar a Gelsi para levar ali para Vila Ipiranga. E pelo jeito ela já tá pronta me esperando ali na recepção do prédio aqui. Já tá ela, já vem vindo. Enfim, espero que tenham pegado a mensagem. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Que canseira que tá dando, sabe? 5h15 da tarde. Só tá com a corridinha curta, assim, ó.
Nem pra recusar tá vindo. Fechei 247 pila agora, não é pra reclamar desse número, porque são 5h15 da tarde. Mas fechei 25 corridas. É. E agora de tarde a maioria é Comfort. Mas Comfort de 7,40, de 8,90, de 6,98. Peguei umas chuvinhas. E na hora das chuvinhas acho que eu fiz umas 3 de 6,98 ali na volta de Guatemix. Só com as veias com medo da água, tá ligado? Enfim, pegar mais uma agora, 12,37, talvez a maior da série. Aqui na Riachuelo para levar para Mostardeiro 333. Lá no Central Park Gallery, Galeria Central Park. Lá na Mostardeira, esquina com a Florêncio e Gartua. Enfim, só tá vindo as curtas. Só elas. O Jean deve estar com a barriga bem cheia. Pegou todas as nojeiras pra ele. Rafinha que diz, né? Rafinha Menegasso, comunicador da Atlântida, que ele quer viver até o ponto que ele consiga se limpar sozinho. 7,44 para Orfana 600, buscar lá em cima, não vou. Que ele quer viver até o ponto que ele consiga se limpar sozinho. E bons ouvidos pra isso, tá? Cada um entende de uma forma, do jeito que quer. Mas ele fala em relação à dependência que o idoso tem de família, de cuidador, de hospital e tal. O mínimo de dignidade, segundo o Rafinha, é se limpar sozinho. Eu entendo o que ele está falando e não sei se concordo ou discordo. Ele fala isso sempre no Pretinho Básico, programa que tem aqui na Rádio Atlântida em Porto Alegre, todo Rio Grande do Sul, na verdade, e Santa Catarina. Pra quem não sabe, programa de humor. Passo todos os dias às 1 e às 6 da tarde. Eu livremente me inspirei em vários personagens do programa, nos meus bordões, na minha entonação de falar, como o Alcemar, por exemplo. Foi só inspiração, nunca tive como objetivo vamos imitar o Alcemar, vamos imitar o Pedro Esmanioto, o Espinosa é o Ferro Nelas, né? Ferro Nelas, ele falava. Enfim. Mas por que eu tô falando do velho então, velho que se limpa? Porque agora eu me lembrei do Rafinha justamente quando estava desembarcando. Acabei de trazer um senhor, deve ter seus 80, 90 anos de idade. Peguei lá no Hospital Moinhos e trouxe aqui pra cá com o cuidador dele. Eu tô aqui no Jardim Medianeira. Esse loteamento aqui é bem antigo, por sinal. Deve ter mais de 70, 80 anos. Casa tudo antiga e tal. Que fica aqui no bairro... Aqui é bairro Santa Teresa, eu acho. Fica do lado da Cruzeira aqui, enfim, né? O pessoal de Porto Alegre sabe. Se não vem é o caso. O velho veio sentadinho na frente, ele caquético, literalmente caquético. Ele só resmungou pra mim assim, ó: tá muito frio, desliga o ar. Eu olhei e disse, tá, não vamos discutir com o velho, né? Desliguei o ar, baixei os vidros, realmente tava geladinho, mas já esquentou tudo de novo. E o cuidador dele aqui, sentado atrás de mim, e ele aqui apoiado em mim, velho, se batendo, mas tudo bem, nada, tudo certo com relação a isso. Daí chegamos aqui no jardim, aqui no acesso, um dos acessos aqui, onde eu deixei os dois. E daí o cuidador foi lá pegar, ele veio de cadeira de rodas, foi desembarcar a cadeira de rodas, montou a cadeira de rodas pra ele aqui. E quando, pra minha sorte, tava limpo, sabe? Pra minha sorte tava limpo. Já revisei meu banco, já fiquei todo cesteado. Quando o velho levantou aqui, quando o cuidador pegou o velho, abraçou o velho pra tirar do carro, caiu a bermuda com as fraldas, com a bunda de fora, dentro do carro aqui assim, ó. E a bunda tava limpinha, ainda bem que tava limpinha. Saindo do hospital agora. E daí eu pensei, velho de fralda desse jeito. E daí eu lembrei do Rafinha, né? Será que ele nasce limpa sozinho? Acho que não. Mas tô desejando que esse velho morra? Não, muito pelo contrário. Só tô fazendo uma analogia, trazendo uma reflexão do que o Rafinha, que fala em relação a ele, né? A pessoa dele. Eu quero viver enquanto eu conseguir me limpar. No dia que eu não conseguir mais me limpar, eu quero que me deixem ir embora.
Mas é complicado pensar essas coisas, né? É complicado. Não é só isso, não é só disso que a gente depende de muitas outras coisas, enfim. Falei um monte de bobagem, achei que fosse tocar alguma corrida, agora são 6 horas da tarde, estou com uma de 7h44, estou só no Comfort. Essa região não é confortável, a que tocou era buscar 5 minutos para levar mais 5 minutos, não vale a pena. E ficar dentro das vilas. Era buscar na Gilberto Lástica, lá em cima da antena da Claro, ó. Tô vendo aqui ela, ó. A Gilberto Lástica, uma das ruazinhas que tem na antena da Claro ali. E para trazer para a Orfana, que é nas minhas costas, aqui em cima. E então não valia a pena, não valia valendo a pena essa corrida. 7h44 vou fazer tudo isso, buscar lá e trazer para cá. Fazer, será uns 4 km para 7h44 de Comfort. Enfim, deixa eu movimentar, vou ir em direção ao bairro da Zenha. Sair por baixo aqui, passar pro lado do postão. Não, vou subir a Mariano de Mato e daí eu já caio direto no Menino Deus. Eu acho que é melhor do que procurar Zenha essa hora. Só tem que achar a rua que desce ali, que tem algumas que não vão. Enfim, né? Feita a reflexão do velho cair dos pedaços. Ficou de bunda de fora. Pelo menos tá limpinha a bunda dele. E é isso. Já fiz a reflexão. Parar de falar antes que fale besteira, né? Parar de falar antes que fale besteira. Vou pegar outro Matheus então. Esse aqui cancelou. E eu já vou te contar por quê. Deixei a última passageira aqui, bem aqui onde estava. João Cândido, número 51. Trouxe ela lá da Botafogo. Parei ali e esperei, né? Tô numa região no meio das almofadas. Aqui tem bastante demanda, aquela coisa toda. Ali tocou um monte de coisa. Recusei um monte de coisa. Até que tocou 18 pila para Santo Antônio, viagem de Comfort. Tá, fechou. Exatamente o que eu precisava. Uma corrida pro Spoof, 18 pila. E eu não preciso me deslocar. E daí, pra minha surpresa, a viagem era justamente no mesmo prédio. Matheus veio rapidão, até que não demorou os 2 minutos do aplicativo. Tanto que eu fiquei 30 segundos cozinhando ali o meu relógio para ver se eu tirava uma taxa da máquina. E ele cancelou. Mas o que foi? Eu falei porque que ele cancelou? Ele veio com um gatinho, uma caixinha com um gato. Eu baixei o vidro, bem educado que sou. Juro pra vocês, bem educado que sou. Expliquei pra eles, não, tu tem que pedir o verbete e tal, não sei o que, a categoria já faz uns 2 anos aí e tal. Não, porque todo mundo leva isso. Cara, acho que o pessoal aí não tá entendendo como é que funciona o negócio, enfim. Então ele viu, disse, tu não tá afim, né? Ele não falou assim, mas ele tá bom, Magrão, tudo certo, não sei o que, cancelou. Isso tá. Peguei uma taxa e vou esperar a próxima. E a próxima é um outro Matheus, que temos buscar agora, e também é 18 pilas. Aqui na Paula Cidade. Só não tá na frente de onde eu estava, né? Só não está na frente de onde eu estava. Só que era pra Casa de Cultura Mário Quintana, que é um pouquinho mais longe que a Santo Antônio. Essa não é de Comfort, é de X. Mas ok, 18 pila pro centro histórico. Pra deixar lá 7h15, 7h10. Um horário perfeito pra continuar trabalhando de boas, sem estresse. Mas tudo essa enrolação para contar para vocês o que o estagiário me falou em relação à taxa. A taxa veio zerada, 0. Eu disse, opa, o estagiário esqueceu de calcular, né? Eu tava na frente, mas já recebi taxa sim. Só que quando eu cancelo, né? Depois de 2 minutos. De novo, não deu os 2 minutos do relógio, o Matheus foi rápido. E cancelou a corrida e eu não ganhei nada. Eu fui lá pedir revisão da viagem e veio a seguinte mensagem: o usuário tem até 4 minutos para cancelar sem pagamento de taxa de cancelamento. Que coisa linda, né? Eu gostei. Imagina se o pessoal descobre isso. Vai começar a chamar carro aí só para tirar onda. Sem tem quem faça, sabia? Sabia o que tem quem faça? Enfim, pensei alto demais, na verdade. Não deveria ter falado essas coisas. Mas é um absurdo. Dar 4 minutos pro passageiro cancelar sem taxa nenhuma. E o motorista tem que esperar 2 para tirar uma taxa. Enfim, pelo menos eu só perdi tempo nessa história toda. Que estava parado na frente do prédio onde a viagem deveria ter iniciado e não iniciou. E o jogo seguiu.
Agora eu vou pegar este Mateus aqui na Paula Cidade, que é uma das primeiras ruas aqui, segunda rua à direita, depois que eu passar Nilo. Eu falei onde eu tava na João Cândido, bairro Vila Ipiranga. Essa aqui é Teixeira Veríssimo de Amaral, do outro lado Barreto Viana. Eu confundo a Barreto com a Teixeira Mendes. São duas que saem da Nilo e vão até a Protásio, né? Mas enfim, pegar aqui tá na Paula Cidade, levar lá pra Casa de Cultura Mário Quintana. 18 milhas. Boa corrida. Não direcionei ainda, mas é tudo que eu quero ir pra casa, não aguento mais. 5 para as 9 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Só pra registrar, tô aqui paradinho na área de espera. Tururu deixa passar. Shopping Guatemi, ao lado do acesso B. Não tô trancando trânsito, tá vazio a entrada aqui pelo menos. Usei aquele macete. Ó, 14 pila pra onde? Gabriel Franco da Luz, não. Comparado muito menos. Que é alterar o destino da corrida para Coco Bambu, que daí marca na portaria principal, e desolver meus passageiros no acesso B. Assim eu tenho todas as entradas à minha disposição, com exceção do C. Mas dificilmente o pessoal chama ali, normalmente eles chamam ou na principal, ou no Outback, ou no Renner. São as que mais tem. E Guatemi para Ponço de Leão também não, 7,97, muito pouco. Pegar a direção aos puff agora qualquer corrida e daqui a pouco já vou direcionar. Já tá vindo merda na última hora, para variar, depois das 8 tal. Nessa época tá bem complicado de trabalhar. Bem. De qualquer maneira, com essa última corrida eu fechei R$410. Então a meta mínima pro mês de janeiro que eu estabeleci já tá atingida hoje. Queria mais, é verdade. Até achei que fosse conseguir no início do dia. 779 para Martins José Bins aqui em cima no Chácara. Beleza, vou pegar aqui na principal de Comfort. Que absurdo. Só que quando um passageiro é mal educado, a gente sempre corre esse risco, né? Eu já tava aqui, tô chegando aí. Mandou mensagem agora. O PIN dela tá lá no meio do shopping. Simone. Sempre corre esse risco, né? Pelo menos não tava vulgo aqui. Quando eu cheguei não tinha ninguém. Agora já tem 2 carros atrás de mim, mas eu fiquei bem na ponta para não trancar a entrada. Tem que torcer para que não venha ninguém dos funcionários me tirar daqui. E esperar que a Simone chegue. Deve ter visto já que eu tô aqui. Vem vendo uma moça correndo lá. Parou, não deve ser ela. Enfim, quando o passageiro é mal educado não tem jeito, né? Não tem macete, não tem manha, não tem estratégia. Eles sempre nos fodem. Inacreditável. Também por isso eu tenho pavor de vir no Shopping Guatemi. Vim porque tava parado lá, fumando cigarro no meio da Bela Vista. Daí trocou 13 pila pra trazer da Vicente pra cá, 2 moças. Tá, boa corrida, foi rapidinho. Posso reclamar da corrida em si. Mas aqui sempre uma surpresa, né? Tem corrida, tem. Mas sempre essas questões assim. Ou não tá pronto, é vucu-vucu na entrada, não consegue parar. Ou tem motorista estressado que chega atrás lá e começa a buzinar que nem eu. Olha, vem vindo ela, Simone. Fala boa noite, Simone. Obrigada por esperar. 38 minutos restou no relógio pro estagiário fazer o que quiser da vida dele. 39 corridas. E não fechei R$500, 472. Essa última corrida que eu finalizei aqui na João Moura, bem atrás do Zafra, pifadinho, fiquei onde eu preciso passar e cheguei bem no horário. Agora são 10h13, ele tá fechando às 10h30. Comprar o kit de sobrevivência, como diz o Jean. Enfim, finalizei mais um dia cansativo, cheio de corrida curta. É só ver o ticket, né? 39 para 470, rodei 260 km até agora, cheguei até a me emocionar. Enfim, mas de qualquer maneira o resultado foi atingido muito perto disso, né? Confesso que saí para 400, sempre pensando em fazer 800, mas cheguei perto dos 500, que é a minha meta para dias normais e meses normais aí. Então eu preciso me dar por satisfeito, né? Na realidade eu preciso.
diante de tudo que está acontecendo aí, fazer quase R$500 uma terça-feira não é pra qualquer, sem falsa modéstia. Então é isso, tô chegando aqui já, tô cansado pra caramba, não vou me enrolar muito, porque eu não gosto de atrasar o pessoal dos caixas ali. Eu sei que eles ficam até o último cliente, né, mas se horário é 10h30, eu gosto de sair antes disso. Eu tenho pavor de ficar esperando, tá? E eu penso isso dos outros também. Muito obrigado pra quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Os meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais, e quem não for, eu faço aí imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta. Sim, gordo tem que fechar o zíper quando vai sair do carro. Os meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo para Michelle, uma seguidora do canal. Outro dia mandou uma mensagem no Insta sobre uma comida que eu fiz lá e tal. Eu não conhecia ela, nunca tinha comentado no canal, pelo menos, eu não lembro. E hoje eu tava parado ali no posto do Almirante, do lado do Trânsito 40, esperando que tocasse. Tocou, quando eu saí assim, ela tava na bomba de combustível. Eu parei na sinaleira da Dolores Alcaraz. Ela veio correndo: Daniel, deixa eu te cumprimentar. Ela saiu do carro dela e veio me cumprimentar. Achei engraçado isso. Normalmente é buzinaço, né? Normalmente é gritaria na sinaleira. Mas eu não lembro de alguém sair do carro na bomba de combustível correndo pra me cumprimentar. Fiquei muito feliz. Me senti reconhecido e valorizado naquele momento, né? Enfim, um beijo, um abraço pra ela então. E fique à vontade, se tu me ver por aí assim como quem vai a merda, faça a sua gritaria. Faça a sua gritaria, faça a sua fresqueira. Que eu adoro isso.